pessoal, boa tarde. Todo mundo almoçaram? Cafezinho, agora aquele momento mais complicado, né? Pós-lanche. Mas se preparem para... Já estava sabendo os bastidores ali, experiências bacanas, informações interessantes, dinâmicas boas. Então vamos falar com 3 feras agora. Pessoal aí do café. Vão perder coisa boa, vamos lá, hein? Vilnô, você manda, hein? Pessoal, antes de chamar aqui os nossos super convidados, só explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica, tá? Antes da dinâmica, Vilnô, preciso de 30 segundos. Pessoal, quero só 30 segundos, que eu tenho participado de muitos eventos, congressos, enfim, premiações e algumas internacionais. Então, assim, eu queria, Vilnô, parabéns pelo evento, parabéns pela ousadia de mexer na metodologia desse prêmio, de você dar feedback, que a gente ouvia muito. Pô, eu sei o case, mas não sei como foi feito, não sei como foi a premiação. Então, parabéns por ter arriscado fazer uma metodologia diferente, onde as pessoas não só estão sendo reconhecidas, mas mais do que o reconhecimento, vão conseguir levar para dentro de casa algo para transformar seus negócios. Então, uma salva de palmas para a Cliente SA por esse modelo. Boa, né? E também para a V2 Consulting, que ajudou a criar toda essa metodologia e validar. Cadê? Ah, tá aqui. Parabéns. Então, assim, acho que é um passo aí para virar referência. Inclusive, eu tenho absoluta certeza que muitos que fazem prêmio por aí já vão começar a se provocar e falar assim, cara, se eu não mudar, o caminho vai vir todo mundo pro lado de cá. Então, parabéns, tá? Vamos lá. Eu vou pedir primeiro perdão a vocês, porque eu estou sem óculos, então o meu telefone é porque eu tirei foto aqui do papel para enxergar. Mas eu quero explicar como é que vai funcionar a dinâmica, para que vocês entendam. O que vai acontecer? Os nossos convidados, eles vão rapidamente, tem um slide, eles vão apresentar em 5 minutos o tema, enfim, a empresa, e vão fazer aí o contexto para vocês. Depois, cada um vai responder uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para eles, são 5 minutos de apresentação. Faço uma pergunta, eles vão responder em 3 minutos e os outros 2 convidados vão complementar a pergunta deles. Para quê? Para que vocês conheçam a visão dos 3 feras que vão estar aqui no palco. E depois a gente faz o fechamento. E assim evita que a gente fique aqui um painel de 2, 3 horas por aí. Combinado? Então vou chamar aqui. Depois como é que vai funcionar de passar o slide aqui? Vocês passam aí, vão avisar e passam? Então, opa, deixa eu pegar aqui minha colinha. A idade vai chegando. Fechou. E viu, não, acho que eu fiz merda aqui, hein? Ah, agora sim. Então, nossa primeira convidada, a Juliana Moreira, da Red Balloon. Salva de palmas. Obrigado. Ju. Eu tive que perguntar se o pessoal chama de Ju, né? Mas aqui... Tá. Aqui, Ju. Ah, obrigado, me salvaram. Então, nosso próximo... Que você, qualquer um dos 2. Kelly Cruz, da Souvenir. Kelly Cruz. É a Kelly mesmo, eu estou perguntando como é que chama. Ju, Kelly e o Luiz Gomes, da Anel BPO e Hype One. E aí, torcida e tudo. Boa! Boa, Luiz! Luiz mesmo. Então, já está aí com o passador? Então vamos lá. Primeiro, a Ju vai se apresentar e vai falar um pouquinho. E cadê o nosso tempo? O tempo já está esgotado? Como assim? Já? Já falei demais? Falo pra cacete, né? Já fez isso de propósito, foi por causa de mim, né? Vocês vão colocar o tempo aqui para ajudar a gente? Sim? Então, Ju, com você. Bom, pessoal, boa tarde. Como já apresentado, meu nome é Juliana, eu sou gerente de experiência da Red Balloon e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho de como que foi a construção da nossa jornada. Bom, a Red Balloon, ela é uma empresa de franquias de escola de inglês. Nós trabalhamos com um público de crianças e adolescentes, temos 55 anos de mercado. E aqui o nosso primeiro slide foi intencional, eu sei que não dá para ler, não dá para identificar nada do que está escrito, mas a gente trouxe um overview do que foi o nosso mapa de jornadas e eu já começo mostrando para vocês qual que foi o nosso principal desafio aqui.
Na Red Balloon, o nosso decisor, ele não é o nosso usuário final. Então, quando eu falo de jornada de captação, eu vou trabalhar o meu decisor, que é o público das famílias. Então, nós desenhamos uma jornada para eles. Depois disso, quando a gente vai para o pós-venda, quando a gente vai olhar para a experiência ao longo da jornada, a gente precisa falar tanto de famílias quanto de alunos. Normalmente, o mapeamento seria apenas de alunos. Só que, no caso, a gente recebia muito na nossa pesquisa de satisfação a importância da gente falar com as famílias. Eles sentiam muita falta de comunicação e, muitas vezes, por ser um produto premium, eles não enxergavam o valor agregado pelo fato deles não estarem ali no dia a dia, e a gente trabalha com crianças. Tem crianças que elas não verbalizam a experiência delas. Então, a gente teve que encontrar uma forma de levar isso para as famílias, para que eles conseguissem entender por que eles pagavam o ticket que eles pagavam no nosso produto. E, por isso, a gente desenhou também a jornada de famílias. E a Red Balloon, ela já é uma empresa que ela tem uma excelência consolidada no mercado. Então, assim, tem aproximadamente mais de 6 anos que nós temos um NPS acima de 80. Então, a gente anda de lado dentro de uma zona de excelência. Porém, há uns anos, nós começamos a revisitar todo o nosso processo de experiência do cliente. E aí nós revisitamos a nossa jornada e entendemos que precisávamos reconstruir ela de acordo com a teoria dos 3 Ps. O que significa isso? Significa que, para você entregar um serviço excepcional, você precisa que as suas pessoas, o lugar onde você entrega esse serviço, seja um lugar físico ou uma plataforma digital, e os seus processos eles estejam em sinergia. Senão é impossível você criar um serviço excepcional. Baseado nessa teoria, nós reconstruímos todas as nossas jornadas e, além disso, todas as nossas jornadas são baseadas em 2 conceitos, que é o conceito de intencionalidade e de consistência. Todas as etapas que foram mapeadas, elas foram pensadas nisso. Nada do que é executado, seja com os nossos alunos ou com as nossas famílias, tudo é intencional. E a gente aprendeu, né, com todos os estudos que nós fizemos, com todos os benchmarks que fizemos, nós entendemos que o encantamento, a magia que a gente entrega para os clientes, ela é desenvolvida através dos detalhes. Então, as empresas que não cuidam dos detalhes por serem detalhes, acabam deixando, né, perdendo oportunidade de encantamento com seus clientes. Pensando nisso, nós criamos um projeto dentro da Red Balloon que chama Red Balloon Experience. Aí eu fui. E esse projeto foi a revisitação que nós fizemos em todos os nossos processos, não só nas nossas jornadas, mas em tudo o que nós realizávamos internamente. Ele foi construído com a participação de todos os times, porque a gente entende que se todos os times não estiverem engajados e não tiverem a consciência de uma cultura centrada no cliente, não iria funcionar. Então, nós trouxemos todas as áreas para participarem dessa construção e isso originou esse projeto. Só que, como eu mencionei anteriormente, nós somos uma franqueadora. Então, nós temos um desafio imenso, que é levar todo esse projeto até as nossas franquias, para que eles entendam como executar. E, para isso, nós criamos diversos materiais. Então, além de um manual de jornada, nós produzimos vídeos demonstrativos das etapas, treinamentos, podcasts, então, materiais em diversos formatos, para que a gente consiga capacitar o nosso franqueado para que ele execute esse projeto na ponta. Porque, no final, é o nosso franqueado que entrega o serviço. E, já finalizando aqui, a nossa jornada... todas as jornadas que nós desenhamos, elas foram baseadas em 4 pilares da jornada do cliente. Então, a conscientização, decisão, experiência e a fidelização. Aqui eu trouxe um exemplo, né, das etapas da nossa jornada de famílias. E na jornada de famílias, nós temos 2 etapas que nós chamamos de We Care e Sunshine Call,
que são etapas de encantamento. Então, são oportunidades que nós temos para entrar em contato com as nossas famílias e mostrar para elas um marco de desenvolvimento desse aluno, trazer eles para vivenciarem um pouco do que é o desafio do aluno e como que ele está aprendendo dentro das unidades. Pensando nos nossos desafios e nos nossos aprendizados, com relação aos desafios, difundir a cultura dentro de uma rede de franquia e torná-la algo prático. Então, foi o que eu falei, a gente, mais do que construir dentro da franqueadora, a gente precisa entender como que a gente leva isso para a ponta. Então, foi bem desafiador. O mapeamento e ajuste de fluxos e processos operacionais. Um equilíbrio entre encantamento, personalização e escalabilidade. Eu acho que esse é um grande desafio, porque quando a gente vai para a jornada, quanto mais você conhece o seu público, mais você quer personalizar, mas, ao mesmo tempo, quanto mais personalizado, menos escalável. Então, aqui foi um desafio grande. E engajamento, mais uma vez, bate no fato de sermos uma franqueadora. Com relação aos nossos aprendizados, eu não enxergo bem de longe, tá, gente? Então, a importância da escutativa com o público-alvo no momento de construção e validação das etapas, porque se eu estou construindo algo para o cliente, eu tenho que entender o cliente, então eu preciso escutar ele. Treinamentos claros e detalhados em vários formatos. Importância da atenção e consideração aos detalhes e a jornada como uma construção constante, porque da mesma forma que o meu cliente muda, a minha jornada precisa acompanhar essa mudança. Bom, acho que é isso. Boa, Ju, ótimo. Já conheceram um pouquinho, então já sabe na hora do momento das perguntas o que vem de coisa boa aí, né? Vamos lá com a Super Kelly. Bom, gente, boa tarde. Estou aqui hoje para contar um pouquinho da jornada lá na Souvenir. Alguém aqui conhece a Souvenir? Ai, obrigada. Vocês me ajudaram no engajamento aqui. Boa. Então, assim, por que eu trouxe, né? Lá na Souvenir eu sou gerente da parte de atendimento e também de CX. Eu acho que é um ponto de provocação para trazer aqui já. Quando a gente tem as interações, e foi muito bom quando a gente falou com o Vladimir, uma das coisas é que CX não é atendimento, e aí não me entendam mal, sei que muitas empresas trabalham com essa compreensão ainda. Obrigado. Mas... Por favor, não, desculpa, você pode repetir isso, por favor, de novo? CX não é atendimento, Obrigado. gente. Mas atendimento faz parte, CX. Exatamente. Mas obrigado. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente generaliza, a gente não vai conseguir colocar o devido foco nas suas devidas cadeiras e também o olhar de centralidade da dor. E quando eu trago CX na teoria e muita, muita prática, é porque a gente foi para além da teoria. Porque, como dizia Einstein, ou não sei se foi ele que disse, na prática, a teoria é outra, né, meu povo? Então, assim, você aprende uma coisa, quando você vai colocar em prática, já era. Vou contar para vocês, porque lá na Souvenir, quando eu entrei lá, estava até comentando aqui com o Luiz, eu falei, vou para a Souvenir porque estou cansada de perrengue na minha vida. Quero um lugar mais tranquilo, né? Quero deitar em berço esplêndido. E aí eu falei, não, tinta dá perrengue, dá problema também. E nós temos 3 principais clusters na nossa realidade. A gente tem a revenda, que é o lojista, que é provavelmente onde vocês já compraram a tinta, né, nessa interação. Existem vários tipos de lojistas dentro do nosso contexto. Tem aquele que compra para distribuir para lojas menores. Tem o lojista que tem lojas maiores e tem os home centers. Por exemplo, Leroy Merlin é um home center. E aí, como que é a jornada dessa pessoa, né? Quando ele chega para fazer negócio com a Souvenir. E aí, passando, tem a jornada do pintor. A gente não pode esquecer que ele é um principal influenciador dentro desse processo. Fora aqueles que são do it yourself, né? Faça você mesmo, você vai contratar um pintor para pintar a tua casa, porque você sabe que vai rolar uma bagunça lá, né? Móvel para o meio da sala, guarda-roupa coberto, ou senão vai ficar todo respingado. Você precisa de um profissional. E aí chega na jornada do consumidor. E aí, por que eu estou contando um pouco disso para vocês? Lá em 2022, quando a gente começou a intensificar a CX dentro da Souvenir, não foi uma batalha tão fácil assim, porque CX é uma guerra de um soldado só, né? Você vai falar, você vai atrás de dinheiro, aí vão falar o que para você? Toma R$2 de pão. Aí o R$2 de pão que compra 3 pães em 2022 não é o mesmo R$2 de pão que compra mais 3 pães em 2023. Mas o bom é que a gente é rico, a Naomi está aqui, né? Ela que mais tem dinheiro lá na área,
né, de CX. Então, assim, a gente tem uma grana boa hoje, mas foi difícil chegar nesse patamar, tá? E aí, por que eu conto disso para vocês? Porque dentro do cenário, a gente queria maximizar a visão. Já tinha jornada de compra mapeada lá em 2022, mas a gente provocou porque a gente queria entender a jornada correta de todos esses públicos. Então, a gente foi, na teoria, ouviu de fora para dentro, reuniu representantes de todas as áreas da empresa que têm intersecção com a gente para validar esse processo, e não é validar do tipo, está errado o que o cliente disse, não. Olha só o ponto de vista do cliente como é importante, porque a gente não invalida o que o cliente traz, tá? E aí foi muito legal porque todas essas reuniões foram importantes porque a gente construiu a nossa jornada. Aqui ela está bem pequenininha, mas ficou bem legal. A gente entendeu os pontos de dores e a gente foi mapear também o do pintor, me tornando um pintor, como que o consumidor na jornada dele também faz essa compra, como que ele vai e aciona o pós-vendas. Muito legal. Kelly, o que você faz depois de identificar todas as dores? Você guarda essa jornada bonita no PowerPoint? Não. A gente vai fazer uma coisa muito louca que a gente criou, praticamente uma linha do metrô da jornada, que é esse desenho do canto que vocês estão vendo. A gente queria entender qual que era a nossa Praça da Sé, porque era ali que as dores iam se interseccionar. A gente pegou todas as 3 jornadas, colocamos juntas e interseccionamos em linhas para saber qual é a dor que os 3 públicos sentem. E aí foi que a gente já sabia qual que era a estratégia para poder reunir com o nosso fórum de CX lá dentro da Souvenir, que hoje a gente tem mais de 20 participantes e foi o que nos deu voz, levando a gente a ganhar prêmios internacionais ano passado, que foi muito legal. E é aquela história, né? Se a gente não tem grana, a gente vai fazer com o melhor que a gente tem. E quando a gente tem grana, a gente faz melhor ainda e maximiza, né? E para trazer uma fala final, que o meu tempo está esgotado, eu sou virginiana, não posso estourar, vou deixar 3 frases aqui, que, assim, 3 palavras que eu acho que foram fundamentais. Paciência. Às vezes você vai atrás e fala que CX é importante, aí vão pedir para você voltar para trás e falar, meu caro, volta aqui quando você tiver lucro para me apresentar. E aí você vai desistir da vida. Não é essa hora, meus irmãos. Não desistam, vão fundo. Persistência. A gente precisa ser o chato e garantir que CX é um bom negócio. A gente precisa garantir essa bandeira hasteada e não arredar o pé até que alguém tire da gente através do RH. Fora isso, está tudo certo, vida que segue. E consistência, a gente tem que colocar o resultado para acontecer. Hoje a gente tem um NPS absolutamente elevado, uma maturidade de dados muito bacana. Depois, né, quem quiser fazer benchmark, a gente é super aberto para isso, a gente adora uma prosa. Se tiver café, a gente vai também, então tá ótimo. Então, assim, é muito importante. Paciência, persistência e consistência. Muito obrigada. Boa, ótimo. Viu? Só fera, no debate tem bastante coisa. Legal, gostei das frases. E aí, Super Luiz? Boa tarde, sou Luiz Gomes, da ANEL BPO, e hoje nós vamos compartilhar com vocês aqui a jornada de um cliente muito especial, que são vocês, os contratantes. É um pouco diferente trazer esse tipo de jornada, mas nós vamos trazer. Até porque eu concordo com a minha amiga que CX não é atendimento. E logo que nós chegamos na empresa, todo mundo tinha um cargo denominado de CX, a gente falou, então vamos fazer um programa de CX, para assistir a jornada dos nossos contratantes e agregar mais ainda na jornada dos consumidores deles. Eu não trouxe aqui a jornada, o deep dive da jornada, eu trouxe a parte macro para que eu pudesse mostrar para vocês que nós fizemos desde a consciência até o ponto ali de expansão, e expansão a gente fala o quê? Ou o cliente renova conosco, ou ele vai embora, dá um churn. E fazendo, analisando o nosso NPS, fazendo um VOC, entendendo, falando com o cliente, nós entendemos o principal ponto de dor dele. Qual o principal ponto de dor de um contratante de contact center hoje? Cara, eu vou contratar o serviço, seja de R$1 ou de 1 milhão, e tem que ficar fazendo ponto de apoio com a EPS para ensinar ela a chegar no meu resultado. Esse é o principal ponto de dor. Ninguém contrata um serviço desse tamanho para ter que ficar ensinando a EPS a como entregar o resultado. Então, a gente colocou esse daqui como estratégia em um dos pilares, que é a excelência. Por outro lado, se você não consegue alcançar isto, você não tem a confiança do seu público, do seu cliente. E se você não tem a confiança dele, você não consegue atingir a eficiência.
Hoje eu tenho certeza que todo mundo na mesa que trabalha com CX tem ali o ROX, certo? O retorno do orçamento da experiência. Isso daqui está eficiência. Isso daqui está tirar atendimento simples da ponta e deixar o atendimento complexo para o humano. Então, esse foi o nosso framework de trabalho, entendendo todas as dores que nós escutamos dos nossos clientes. Então, o framework ele consiste exatamente nisso. Tem que entregar o resultado para não dar um percentual de CES, de Customer Effort Score, para o meu contratante. Ele não pode fazer um esforço para que eu entregue o serviço para ele. Adquira confiança e atua onde na eficiência. A ANEL hoje, ela tem uma empresa chamada Hype One. E a Hype One, ela consegue entrar nessa parte de eficiência, entender a jornada. Acho que todos os prêmios que subiram aqui foram ativa da ANEL na jornada dos consumidores, dos nossos clientes. Então, a ANEL, ela entra no meio desse processo e ela faz o quê? Ela faz da automação, ela põe RPA, ela põe IA, faz o que for. Só que a gente só consegue isso sem entregar o básico. Tá? E o porquê que eu vou falar por último aqui, no caso do Employee Experience, que é o mais importante. Se as pessoas não estiverem compradas com a cultura, ela não vai fazer nada. Então, não adianta eu falar que eu sou um cara de CX, que a empresa é um cara de CX, se a gente não envolve todo mundo. E o principal envolvimento que nós fizemos foi o quê? Escutativa. Nós temos um programa que o nosso CEO, que está aqui, que é o Luiz Yanini, ele fala com o time trimestralmente, eu falo bimestralmente, os diretores e os gerentes. O principal ponto, acho que, de mudança que nós tivemos, nós trocamos um site dentro desse ano de trabalho, só ouvindo os nossos colaboradores. Nós entendemos que era perigoso, que tinha que trocar, e no final do ano nós vamos lá prestar conta para os funcionários, mostrando todas as atas que vocês pediram, o que eu mudei, o que eu não fiz, como que eu tratei. E por que eu estou investindo e falando tanto nisso? Não é importante só falar com o operador, é importante falar com todo o nível. Tá? E o porquê? Quando a gente está falando de entrega de resultado dentro de um EPS, embora possa parecer simples, nós sabemos do que é complicado e o que é difícil. Então, você muda o comportamento, você muda o mindset. Você não pode ter um indicador de vaidade. O que é um indicador de vaidade? Eu tenho 4 de ABS aqui de meta, mas eu não bato, então coloca 5 para a equipe sentir que está batendo. Não pode. Se você tem 4, você tem que bater 4. E isso nós fizemos uma varredura na empresa e editamos muitos indicadores. Quais foram os resultados obtidos? Primeiro, NPS dos clientes comparado a 2023. Nós subimos 34 pontos e caímos na zona... Caímos não, né? Subimos para a zona de qualidade. Isso, para quem trabalha com uma prestação de serviço tão complexa quanto o Contact Center, sabe o quão difícil é. Quando a gente fala da zona de excelência de NPS, que são os nossos funcionários, aqui nós conseguimos, subiu 4,7, aqui significa 82% de favorabilidade. Para um público que ganha salário mínimo, que trabalha 6 por 1 e que enxerga o serviço de Contact Center como temporário, é uma boa nota. E aí nós temos o ICM, Índice de Contribuição de Meta. Logo que nós começamos esse programa, de todos os KPIs que nós tínhamos na companhia, só eram alcançados 62%. Hoje nós estamos em 92%. E o que nós temos de 92% para cima é quando o cliente fala, pô, Nel, eu entendi, mas eu não vou conseguir contratar todas as peças que eu preciso. E aí a gente não bate o resultado. Então significa que o plano ele deu certo. Quando a gente fala de aderência, falta 25. Quando a gente fala de aderência, por que eu trouxe aqui? Ele, na verdade, é um indicador que ele tem uma correlação com todos os outros. Se eu não garantir que às 9 horas da manhã eu tenha 9 operadores logados, como você desenhou a experiência do seu cliente, se tiver um cara de pausa, a experiência não vai acontecer. E aí a gente tem um problema. E aqui, 92,5 é a única marca que pode dar o resultado que pode entregar. E esse 7,2 significa que nós saímos de onde estávamos para os 92. Por último, qualidade, que subimos 11,84%. Quando a gente fala de qualidade, eu estava até conversando aqui com a amiga também, a ANEL é muito propositiva nesse ponto. Né? A Keila que está aqui, que tem um mérito todo ali, que provoca bastante pessoas, os nossos clientes. E o que a gente está levando? Você quer realmente uma monitoria de qualidade que eu veja 4 por operador e só fale do processo? Ou você prefere que, pelo mesmo valor, eu faça, de repente, 40% de monitoria do seu parque e te diga qual é o sentimento do teu cliente? E isso a gente vê que a ANEL ela também está saindo na frente, ela está fazendo, além da capa de processos, ela está mostrando qual que é o sentimento do cliente, do contratante. Então, aqui, mais uma vez, CX realmente não é atendimento, esse é o programa de CX da ANEL. Tem muito a andar ainda, mas a gente já conseguiu uma boa evolução aqui. Olha aí os números. Show! Boa!
Primeiro, antes da primeira pergunta, eu queria dar parabéns para vocês. É o seguinte, não sei se vocês perceberam, em todos os cenários eles estavam falando de olhar também para fora, de olhar para todo mundo. Eu estou impactando, estou olhando a jornada, vou impactar. E a palavra, quando a gente brincou de sexo no atendimento, o atendimento impacta. Mas teve umas pessoas que já conversaram comigo, não, vou fazer uma apresentação para o board, e falo assim, o que você vai apresentar? Vai mudar o negócio dele? Porque tem gente que vai apresentar, não, minha nota do CSAT, legal, está fazendo bem feito, vai mudar? Então, primeiro, parabéns pelo que vocês vêm fazendo. E aí a pergunta, eu vou começar primeiro com a Ju, pelo seguinte, o grande desafio, está falando de centralidade no cliente, mas existe um desafio de formação, de atendimento e por aí vai, e ela falou uma coisa importante que às vezes as pessoas erram. Ela falou que não, a gente faz um contato com os pais para poder dar o resultado, que na hora que você vai olhar, meu cliente é só meu aluno? Não. Você tem que também ter um cuidado com quem é teu ecossistema de cliente ou talvez seu principal cliente. Então, assim, acho que foi um ótimo exemplo, parabéns por estar fazendo, que algumas empresas acabam achando que não é isso. Então, qual é a sua visão sobre o desafio de formação, de impacto, para a gente realmente ter uma cultura de centralidade no cliente e não simplesmente falar que eu cuido de cliente? O que você vê como um dos desafios que vocês começaram a implementar e conseguiram fazer e trazer que trouxe essa visão de você olhar muito além do cliente ser só o que está ali no teu dia a dia? Bom, eu acho que aqui existem dois principais desafios. O primeiro deles é como que quem trabalha com a experiência do cliente já tem esse conceito muito difundido. A gente enxerga o cliente e as suas nuances. Mas as outras áreas, principalmente áreas que não têm um contato direto com o cliente, eles não têm essa percepção. Então, às vezes, quando você vai alinhar com algum time e falar, olha, isso daqui, esse processo não funciona legal lá na ponta, isso vai gerar, né, um ruído ou alguma coisa, às vezes a pessoa não entende, porque ela não está nesse contato direto, ela não tem o feedback direto. Então, acho que o maior desafio é a conscientização e como difundir essa cultura centrada no cliente para toda a companhia, né? E não deixar isso em uma área. Porque, às vezes, assim, parece que é um silo, né? A área de CX é a única área que olha para o cliente. E, na verdade, não deveria ser. O nosso trabalho dentro da companhia é difundir essa cultura para que, cada vez mais, todas as áreas tenham essa visão, consigam entender o impacto do trabalho delas na ponta, na experiência, porque é uma construção conjunta, e como que essas pessoas começam a trabalhar também focadas nisso. Então, acho que esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é, uma vez que você quer trabalhar, né, a experiência do seu cliente, se você não conhecer o seu cliente muito a fundo, você vai desenhar uma jornada, você vai construir ali uma experiência que você acredita ser a ideal e que não necessariamente está relacionada com as dores, com as necessidades que ele tem. Então, assim, como que a gente, como empresa, se abre para conseguir ouvir a voz desse cliente, conseguir ouvir as necessidades, as dores e conseguir fazer um filtro, porque existem limitações. Existe limitação de orçamento, existem, né, diversas limitações, às vezes até mesmo do produto, às vezes da cultura da empresa, tem algumas coisas que o cliente aponta que a gente não vai mexer. Mas, assim, como que a gente mapeia isso e como que a gente vai priorizando? Aonde que a gente quer atuar, o que que a gente não quer atuar, como que a gente comunica isso para o cliente? Porque não adianta também, nossa, eu tenho um projeto incrível de experiência do cliente, se eu não comunico isso para ele, às vezes ele não vai perceber. E se ele não percebe, a gente está ali, ó, quebrando pedra e não vai adiantar nada. Então, acho que, para mim, são esses. Sem dúvida. Perfeito. Quem quer complementar? Vamos lá. Isso é um bom ponto. A gente começa a refletir assim. Já viu o rostinho dele, assim, a cabecinha assim, isso já aconteceu. Ih, fulano. Eu vou pelo lado da cultura também, que eu acho que é importante. Fazer com que, não fazer com que, mas mostrar o que vai levar o caminho da centralidade no cliente. Porque é muito chique falar, né? Ontem eu estava numa apresentação, eu falei que CX está ali no hype junto com o beach tênis, né? Então, são os top mais falados do momento. Então, cara, por que CX? Por que é legal fazer? Porque você vai conhecer teu cliente, você vai se relacionar com ele, você vai abrir mão de problema que nem é problema. Você está quebrando a cabeça para resolver uma coisa que nem é problema e o cara está gritando para você lá do outro lado falando o que é. É otimização de dinheiro. Putz, vou pedir uma grana nervosa para a inteligência artificial, mas, meu amor, você não está fazendo o básico. Excelente. Né? Então, assim, eu acho que é levar essa cultura de que hoje a simplicidade e o que a gente faz é garantir a centralidade da empresa, do que ela oferece como core para o cliente lá na ponta final.
Então Boa. é isso. E essa frase foi, que é a centralidade da empresa. Pessoas fizeram empresa para pessoas, pessoas ou tecnologia para pessoas, e a empresa é a centralidade. Ótimo, ótimo, perfeito. Bom, complementando aqui o que as amigas falaram, quando a gente vai analisar o problema de um cliente, a gente tem que conseguir ter empatia e estar no lugar dele. Por que eu falo isso? Independente do ramo, existem processos hoje de empresas que você deixa o seu cliente refém. E aí o cara fala, não, tem um programa de CX, mas assim, você olha que o cliente está refém. Ele tem que conseguir desopilar, sair da situação, entender qual é a necessidade do cliente e criar uma solução para que ele consiga atender. Senão, não é. Quando você faz um processo que você deixa o seu cliente muito refém, é quase impossível acreditar que ele vai ficar feliz. Perfeito. Não, e esse é um ótimo ponto que às vezes acaba preocupado tão com o que eu sei te responder, mas não estou preocupado nem qual é o problema do cliente. Já está preocupado em resolver um problema do cliente, mas não sabe nem qual é o problema, né? Legal. E aí perguntando, excelente. Falei para vocês que esse cara é só fera aqui, ó, já vai anotando aí os insights, hein? Aí eu queria perguntar para a Kelly o seguinte, a Kelly falou uma coisa que eu gosto muito, que é CX no atendimento, entendimento impacta, porque a gente virou especialista em CX. Se jogar LinkedIn, todo mundo é especialista em CX ou especialista em IA agora também. Todo mundo tem IA ou CX no LinkedIn. E muitos deles não sabem nem o que estão falando. Mas eu ia perguntar assim, quais são os grandes desafios? Porque você falou duas coisas. Primeiro, CX no atendimento. E aí, para quem gosta muito de case Disney, encantamento, blá, 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 enfim, para mim, um dos principais pilares do DN de verdade é a palavra consistência que você falou. Se eu for visitar, se você for visitar, se você for visitar, todo mundo vai ter a experiência, tem uma consistência. Na sua visão, os principais desafios para quem realmente quer implementar uma jornada de cliente? Partindo do ponto fundamental, é chamar quem vai guerrear as batalhas com você. Então, é formar, né, chamar as equipes, convidar as pessoas. Nada melhor do que quem critica, você chamar para a roda e falar assim, vem cá, agora Boa. Você que é uma pessoa maravilhosa, incrível, vai me ajudar a resolver esse perrengue. Aí você chama todo mundo, aí a área de marketing que não sabia que atrapalhava finanças, que não sabia que atrapalhava supply, eles vão se falar, as pessoas, né, vão se encontrar. Então, nada melhor do que humanizar o processo, eu brinco muito com isso, gente, mas assim, nada melhor do que humanizar o processo, a trajetória das pessoas. Então, é começar por esse caminho, é contar o que é CX, deixar as pessoas terem protagonismo. Perfeito. Porque não é da aula, quem está em CX dentro das empresas não é o detentor da informação ou o Master Blaster, não. Chama a pessoa e fala, o que você entende de CX? O que é para você? Porque, assim, uma vez eu escutei uma frase que é maravilhosa, que todo mundo na empresa é da área de treinamento. Porque você sai com o teu crachá lá na rua, não importa se é de finanças, Perfeito. Se o cliente perguntar para você como que eu faço para cancelar um boleto, você tem que saber. Não é porque você é de outra área. Então, assim, é a importância da experiência do atendimento de todas as formas. E como que aquilo reverbera lá dentro da empresa, né? Então, acho que esse é o principal desafio, juntar as pessoas para guerrilhar. E o que a gente fez é, gestores, indiquem pessoas que possam tomar decisão, né? Pode ser um analista, não tem problema aqui, pouco importa o cargo. Se é um ser pensante, está dentro da empresa, é maior de 18 anos, já tem capacidade de estar ali e pode ajudar, pode apoiar. Então, fala como que a gente pode resolver problema aqui dentro. E vamos economizar o tempo. Excelente, excelente. Não, e bom que você falou agora, para a Ju e para o Luiz complementar, eu tenho que envolver todo mundo. E tem gente que acha cara de CX, eu sou cara de CX. Não, o CX é o cara que vai fazer todo mundo entender. Excelente ponto, boa. Quem? Eu acho que tem um ponto também que é super importante, que às vezes, assim, a pessoa ela vai começar a construir uma jornada e aí ela acha que ela precisa construir uma coisa assim, reinventar a roda, colocar 1 milhão de etapas e ela não está conseguindo executar o básico. Então, assim, vai fazer pela primeira vez, vai no óbvio, sabe? Vai no Perfeito. básico, constrói isso, roda isso, testa, vê o que funciona, o que não funciona, faz o ajuste. Depois disso, aí vai para a segunda etapa de aprimoramento. Porque senão, gente, assim, coloca lá 10 etapas. Quando vai para campo, de fato, quando vai executar, não consegue rodar 5. Aí o projeto começa a ser abandonado. Aí as áreas olham para aquilo e falam, isso aqui não funciona. E aí você vai perdendo a própria credibilidade do que é o CX. Perfeito. Porque as pessoas não vão conseguir implementar. Então, assim, não precisa ser difícil, né? Não precisa ser extremamente extenso ou longo.
A jornada nada mais é do que você ter os seus processos muito bem mapeados e possíveis de aplicação. Perfeito, Ju, perfeito. Aqueles processos gigantes, o pessoal está tão preocupado com PPT bonitão, cheio de linhas e não resolve ali o do problema. Perfeito. Um exemplo, acho que prático também, é que eu não sei quem já rodou uma pesquisa de maturidade de CX dentro da companhia. Quando a gente roda, a gente se assusta. E a gente vê que, na verdade, a gente não está dentro do nível hard de CX, você está na intenção. Intenção não move moinho. Então, quando a gente pega e faz isso, o envolvimento das pessoas e realmente a característica de ensinar, dizer o que é CX, é o que faz toda a diferença. Porque aí, de repente, falando aqui do meu caso, do meu processo, a gente vai ver que lá na ponta, não entrada de uma pessoa, não é só, sei lá, 10 ou 20 mil reais que cai de faturamento. É uma frustração da experiência do cliente que você está causando. E que uma sucessão de frustrações de experiências vai ocasionar no quê? Num churn, esse cara vai embora. Então, acho que Boa. é isso. Não, e legal que todos vocês falaram o seguinte, uma coisa super importante, alinhamento de expectativa. Tem gente que está preocupado, não, vou fazer um encantamento quando eu me ligar. Esse cara não tinha nem que me ligar. Se eu estivesse entregando o serviço que era combinado, melhor experiência do mundo é, eu vou te oferecer uma coisa, você me entregou? A melhor experiência do mundo, o pessoal está preocupado com encantamento. Ótimo, ótimo ponto. E aí, para... Tem outra, eu amo frase, viu, gente? Adoro uma frasezinha. Eu amo frase. E aí tem uma que eu falo muito que é assim, tudo não teremos. Perfeito. E prioridade não tem plural. Perfeito. Acabou. Excelente. Né? Que eu acho que... E não sei quem tem da áreas técnicas que, gente, a gente dissegue. A gente tem dados pra caramba, ajuda as outras áreas na priorização também, né? A gente tem os dados para ajudar os outros, a gente não usa dados, né? Eu vou até levantar para perguntar para o Luiz, porque assim, acho que muitos aqui me conhecem, eu fui 7 anos BPO e depois 13 anos contratante, e quando eu vejo ali falando de CX de contratantes, porque tem um monte de gente que é... Vou falar, tá, Vionor? Tem um monte de gente também, empresa que fala que faz CX e que não se consegue nem mostrar o que vocês mostraram aqui. Então, primeiro, super legal, tá vendo aqui que eu estou discutindo CX para impactar o cliente, porque a expectativa do contratante é você ajudar a mudar a minha companhia, e porque quando a gente fala CX não é atendimento, mas o atendimento pode empurrar e mudar o CX da companhia. E aí, como é que é a visão tua, e aí é legal que como vocês também ou contratam ou têm atendimento, e a visão sua como BPO, consegue fazer com que a cultura da companhia lá dentro, seja para os seus processos de jornada e seja para o seu processo para fora, consiga mudar a cultura interna de uma empresa de BPO. Porque eu acho que isso é legal quando você vai... eu quero... Gente, ninguém mais quer contratar atendimento. Eu quero contratar isso. Eu quero contratar alguém que é meu parceiro e vai empurrar minha companhia. E acho que é legal a gente trazer essa experiência que vocês conseguiram fazer isso para quem entenda que assim, gente, CX no atendimento, mas o atendimento pode empurrar a companhia. Primeiro ponto, toda vez que um cliente trouxer um problema, isso a gente está trabalhando estruturalmente na empresa e cada dia a gente consegue mais sucesso, eu não tenho que olhar, a gente falou disso agora há pouco, mas eu não tenho que olhar o problema com o ponto de vista da empresa, é do cliente. E a gente sabe que quando a gente está falando de BPO, na maioria das vezes esse tipo de análise ele vai bater em margem, que é apertada, ele vai bater em faturamento e, consequentemente, numa não entrega do serviço, quando eu sou a causa. Então, a primeira coisa é, se o cliente está aqui, se ele existe, bater resultado é a essência da nossa existência. A partir do momento que eu bati, eu estou analisando a jornada dele e a gente faz essa análise em todos os nossos clientes, é conseguir levar para o cliente de uma maneira estruturada e fazer com que os dados virem informação de que, olha, você tem um problema assim no seu NPS, dando um exemplo de um indicador, só que está no eixo, não está no eixo comportamento, não é o meu operador que não está fazendo. Você tem uma oportunidade no eixo processual. Muda esse processo que vai enriquecer a jornada do teu cliente, seja lá um parcelamento de dívida, ou de repente um juros, ou uma informação. Então, quando nós olhamos que nós estamos nessa parte tão pequena de CX como executores da estratégia que vem do nosso contratante, fazer com que os nossos funcionários, independente de ser base, de ser médio, gerência, de ser C-level, sintam-se parte do cliente é uma coisa muito importante. Por isso que eu trouxe ali a questão de fazer com que as pessoas sejam envolvidas, explicar o que é CX. Você é parte deste programa. Se você não fizer, não entregar nada, entregue, nada sai. Perfeito. Não, isso você falou, Luiz, é importante fazer parte. Eu vivi isso uma época, era de operadora, que eu estava na operação minha e fui ouvir uma ligação. Não, vou abrir aqui uma chamada, a operadora vai resolver para você. Quase tomei uma facada no pé, assim. É como se fosse uma outra entidade, você não está comigo, não. Então é excelente você falar isso, porque tem esse trabalho de se eu consigo empurrar, e assim, gente, ok, eu tenho que fazer o básico.
E aí você, não sei se é contratante ou trabalho básico, mas está dentro de casa, você pode empurrar. De vez em quando a gente está tão preocupado em fazer pesquisa, e pesquisa é importante, mas às vezes não precisa de fazer pesquisa, já passou por mim. Vocês vivem isso também? Como é que é para vocês nessa parte do BPO ou do atendimento também impactar o CX? Eu acho que não tem como a gente separar, né? Porque no final, vamos supor, a gente tem um atendimento assim, para o cliente, ele não está vendo, ele não vê segmentado, ele não enxerga duas empresas, ele enxerga uma coisa só. Então, é super importante estar alinhado, é super importante a gente ter, inclusive, reuniões para ouvir também, né, o que vem do BPO, porque eles trazem esses inputs, a gente vai alinhando, e no final, é uma coisa só. Perfeito. Então, assim, o cliente ele não vai ver segmentado. Então, como que a gente trabalha para que a gente não permita essa segmentação acontecer entre as áreas, né? Às vezes, assim, não, mas eu sou da contratante, eu sou da contratada. No final, gente... Bom ponto aí, ó. Feedback para aqueles contratantes que já chegam na reunião é para fazer isso. Escutem. Bom, eu acho que um pouquinho antes desse processo... hoje tenho também um BPO, né, que me atende. E o grande ponto é que eu não vejo como um fornecedor, e sim um grande parceiro meu. Porque se eu contratei para fazer aquilo que a gente não vai fazer dentro de casa, esse cara tem que ter um laço muito estreito aqui dessa nossa relação. Então, é poder apoiar, é poder que as pessoas de lá também cresçam, não só do lado de cá. Então, é cuidar de toda essa jornada, porque quando você está cuidando de gente, não tem outra saída a não ser a excelência. Né? E uma coisa que eu exijo do BPO quando a gente está em reunião, e eu falo todo dia com eles, né, parceiraços, é assim, cara, briga comigo, me cobra, bate no resultado, fala o que eu também não estou fazendo, porque eu estou pedindo para você entregar indicador e meta, só que você também não está falando o que eu estou te atrapalhando no meu processo, você não vai fazer milagre. Então, assim, essa parceria com o BPO, para mim, ela é fundamental. Fundamental. E olha, é legal quando a pessoa fala o que escreve, né? Lembra da resistência, de você pegar e cobrar, falou e deixa para fazer. Perfeito, excelente. E aí, pessoal, para fechar, então, olha que bacana. Desafios, como é que a gente implanta uma cultura bacana, quando a gente fez a pergunta para a Juliana e para o complementar. Tem desafios e tem um desafio de cultural muito grande. E acho que é importante o fechamento com o Luiz, que é todo mundo faz parte dessa jornada. E tem que o parceiro... Não só o contratante entender que é parceiro, mas o parceiro se posicionar como parceiro. Porque também tem parceiro que, não, tá bom, só me contratou para isso, eu vou fazer isso. Não, eu vou brigar para poder fazer a mudança. Então não é à toa que os três estão aqui recebendo prêmio dentro de uma metodologia de CX, não simplesmente por case, e agora vocês entenderam, né? E aí, para fechar, eu ia fazer uma pergunta agora que serve para os três, para se complementar, é o seguinte. A gente sabe que, por mais que se fale CX há muito tempo, ainda... não está totalmente dentro da companhia, ainda existem algumas barreiras para poder seguir, dentro das outras áreas, né? Porque quando você fala de... Eu tive um exemplo de custo não qualidade, de cancelar em prorata, porque viu que o custo do cara de retenção e tudo era pior do que a prorata. Não é fácil. E aí, nos três exemplos de vocês têm algum exemplo que marcaram vocês, assim, cara, é possível a gente fazer centralidade no cliente quando aparecer barreira? Porque eu acho que... De novo, a gente quer tudo perfeito, mas às vezes a gente ter conquistas uma de cada vez, isso ajuda a gente chegar do lado de lá nessa transformação. Porque mudar a cultura é difícil, principalmente cultura na visão cliente. Então, como exemplo para eles aí de case de sucesso, alguma coisa que vocês falam o seguinte, ó, isso aqui a gente fez um trabalho de conseguiu mostrar a centralidade, onde quando você chega em casa na noite, fala assim, fiz meu trabalho bem feito, estou ajudando meus clientes. Tem esse exemplo, que a gente fecha aqui com aquela inspiração, que é não só para vocês, mas é legal ter inspiração para vocês do dia a dia depois do trabalho. Tem algum exemplo que marcou vocês de conseguir fazer um trabalho legal, centrado no cliente, no mundo CX? Pergunta, já joguei logo uma pergunta. Porque tem muitos exemplos, né? Mas... Bom, vou começar aqui, então. O nosso fórum de CX, ele tem encontro mensal, e a gente já tem um calendário fechado o ano inteiro, né? Então, quando chega janeiro, a gente já manda para todo mundo e, mensalmente, quem é participante do fórum precisa levar um ponto de dor que tratou, que cuidou, que resolveu. Então, olhando os números, a gente entendeu que tinha uma questão relacionada ao nosso processo de fábrica mesmo. E aí, né, a Bruta até aqui, que é de qualidade maravilhosa, a gente foi olhar para a fábrica e entendeu que sim, era um perrengue.
E não era um perrengue pequeno, era um perrengue grande. Então, assim, parte do perrengue já foi resolvido. E o melhor de tudo é que a gente volta com o cliente depois e fala, bonito, sabe aquilo lá que você estava falando? Estava acontecendo mesmo. Então, agora, só para você entender, a gente está nesse nível aqui de tratativa, está com esse desdobramento e a previsão de conclusão é X. Então, assim, a gente coloca a dor para ser tratada e a gente pede para que as pessoas trabalhem em projetos. E, de novo, tudo não teremos, mas a gente começa por aquele que é mais recorrente, porque a gente mapeia, através de um cockpit de dados, de onde vêm todas as falas de dores. Todos os canais, tudo. Então, a gente sabe o que o nosso cliente, que majoritariamente é B2B, está falando a respeito da dor dele. Então, foi bem legal. A gente tem alguns, esse foi só um exemplo, que está em tratativa ainda, porque ele pega mais. Mas já aconteceram outras coisas, de mudar a embalagem da tinta. Beleza. Hoje a gente tem, né, uma embalagem totalmente diferente. Boa. Então, é bem interessante o que a gente vive lá. Mas, assim, gente, vocês pegaram 2 detalhes, prestaram atenção, não precisei estar 100% resolvido para poder resolver parte, e eu preciso alinhar a comunicação com o meu cliente reclamou. Porque, às vezes, as pessoas não alinham ou esperam estar 100% perfeito para voltar. Não, uma das coisas que fez a satisfação para ela, não estava 100% perfeito, mas eu consegui resolver uma etapa e consegui comunicar para o cliente. E, às vezes, é um erro que as pessoas esperam estar totalmente concluído ou minimamente esquece de comunicar. Excelente exemplo. E aí? Aqui, depois joga o sarrafo para cima, porque vai responder depois, né? Bom, eu vou trazer aqui um exemplo. Há um tempo atrás, a gente não tinha um canal de suporte estruturado. Então, a gente recebia ali, né, as demandas dos clientes, às vezes por e-mail, por canais, era bem difundido, e a gente não conseguia mensurar o quantitativo, a gente não conseguia ter o tempo de resposta e tudo mais. Só que isso já era uma cultura dentro da nossa rede. Quando a área de CX chegou, e aí a gente começou a fazer, né, desenvolver isso, e a gente virou e falou, vamos implementar um canal de suporte. Coisa que a gente mais escutou foi, mas ninguém vai abrir pelo canal de suporte, porque eles já estão acostumados a usar outros canais, porque eles já acionam a gente, porque já tem um relacionamento. E a gente comprou a briga e falou, vamos abrir um canal de suporte, porque a gente precisa das métricas, a gente precisa dos indicadores. A gente não sabe qual que é a maior dor, porque eu não tenho isso, né, mensurado. E aí a gente comprou a briga, teve muito apoio da liderança, né, para fazer isso descer, foi meio, né, empurrado, e a gente colocou o canal de suporte. E, por incrível que pareça, hoje, quando a gente faz a pesquisa de satisfação, a gente mede o CSAT, é uma das maiores notas de satisfação. Então, assim, acho que a mensagem é muito acreditem, sabe? E se acha que não vai funcionar, pelo menos testem. Porque, no nosso caso, super funcionou. E hoje, além da gente ter um canal mais efetivo, a gente conseguir dar respostas mais rápidas, a gente tem os dados que antes a gente não tinha. E isso possibilita a gente fazer infinitas melhorias. Não, Ju, eu olhei para o lado de cá, daqui a pouco vocês vão ver uma personagem que vai aparecer no palco também. Cara, o que você falou, a gente teve no debate com o Vilno, cara, eu vou insistir, porque, primeiro, eu preciso ter dados, não preciso ter medo. Tem um outro que passou por isso. Eu preciso ter dados, não preciso ter medo, que a partir disso eu vou conseguir transformar. Mas o outro papel nosso de CX, que você falou muito bem, eu vou ter que insistir, não consigo por aqui, vou por outra comunicação, Pessoal, acho que um dos papéis é ser resiliente. Porque as informações, a comunicação está para o outro, vai para o outro, mas não desiste, não. Excelente exemplo. E aí, meu amigo? Bom, o exemplo que eu tenho é um cliente da base que nós temos, que logo que eu cheguei na companhia, tinha um EBITDA negativo. E nós prestávamos um serviço realmente, de fato, muito ruim. E a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi, o que eu preciso fazer para colocar esse cliente de volta na base? E não foi uma construção somente de atendimento, porque o atendimento não é nem fonado. Nós prestamos serviço de diversas coisas e este não era fonado. São 1.200 pessoas que nós temos nesse serviço. E nós tivemos que fazer reconstrução de jornada, entender inclusive a jornada que as pessoas faziam dentro da loja, da tecnologia para que ele pudesse integrar e tirasse pessoas da fila curta para colocar na longa. Fizemos todo o trabalho que precisava com a conta negativa. E no final do serviço, o cliente começou a bater CSAT, os indicadores de negócio, e aí a gente falou, agora vamos lá para a mesa negociar. E nessa negociação nós conseguimos um reajuste
que como eu não estou abrindo cliente, não tem problema, foi 1 milhão a mais de faturamento sem colocar um centavo de custo. Que legal. Isso porque quando a gente revisita a jornada, quando a gente olha, quando a gente é propositivo e cura a dor do cliente, é a base do Customer Success, né? O remédio para... Você deixa de ter preço e passa a ter valor. Então esse é o meu... Boa. Tá Não, bom? e primeiro, e olha como é que a gente fecha com chave de ouro. Vamos primeiro resolver o problema do cliente e depois eu vou negociar no paralelo. Deixa eu focar na centralidade do cliente e depois eu vou resolver no paralelo. Primeiro, eu queria super agradecer Ju, Kelly, Luiz, pelo momento incrível. Pessoal, sigam Juliana Moreira lá no LinkedIn, Kelly Cruz. KELI. E Luiz Gomes. Que aí depois vocês vão aprender mais com esses feras. Salva de palmas, super obrigado, pessoal. Parabéns, amigo.